Paz de Cristo aos irmãos que estão me assistindo mais uma vez. Hoje a gente vai estar fazendo uma continuação do vídeo que a gente viu da última vez, que a gente estudou, que era sobre a promessa de Deus a Abraão, né? Mas antes de a gente comece a falar sobre o vídeo, estudar o vídeo, gostaria que os irmãos, se estão acompanhando os nossos vídeos, os meus vídeos, né? Se inscrevessem aí na página, compartilhassem a página com seus amigos, os nossos vídeos. Vou deixar o link também da página do irmão Luiz e também vou deixar na descrição o link do blog do pastor Felipe, onde a gente vai ter várias informações, né? Também vou estar deixando a página do irmão Thales Ramiro, que tem trabalhado na parte gráfica aí. Você vai poder ver muitas coisas interessantes na página desses irmãos, né? E se você gostar dos nossos vídeos, clica aí em gostei, ali embaixo, a mãozinha, né? E também se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Então, hoje nós vamos continuar a fazer aquela série que nós havíamos começado sobre a promessa que Deus fez a Abraão, né? E a gente vai ver que essa promessa vai se estender. Quando Deus faz a promessa a Abraão, ela se estende até Apocalipse. Por isso é necessário que a gente acompanhe desde o início. A gente já viu algumas coisas no vídeo passado, mas hoje a gente vai procurar complementar o que a gente já viu. O primeiro ponto que a gente viu no vídeo passado é que Deus fez uma promessa a Abraão. E essa promessa significava que a descendência de Abraão ia herdar. Mas a descendência segundo a carne de Abraão não herdou. Por quê? Porque não foi firmada na justiça. E Deus mesmo na lei, ele aponta que as coisas que Deus queria, estava apontando para Abraão, né? Que ele tinha apontado para os patriarcas, não falava das coisas terrenas e literais, mas falava das coisas que iriam acontecer. Então isso você tem que ter em mente, né? Porque se você não compreende essa promessa corretamente que Deus fez a Abraão, você vai achar que elas já se cumpriram, como muitos pregam por aí, né? Mas quando Deus fez a promessa da herança de Abraão, ele falava de coisas futuras. Tanto que você vai ver que o escritor de Hebreus, alguns outros escritores, até Paulo, Estevão, eles falam dessa herança, né? Que essa herança não se cumpriu com os israelitas da primeira aliança, mas ela vai se cumprir com quem? Conosco mesmo. Então a gente tem que ter conhecimento dessas promessas que Deus fez a Abraão, para a gente não tropeçar nelas. Deus fez a promessa a Abraão de que a descendência dele herdaria todas as terras, né? Por isso Deus faz peregrinar aquela terra da promessa, porque isso também foi um ato profético de Deus, porque Deus estava mostrando toda a terra que Abraão e a sua descendência herdariam. E você vê que esta promessa é passada de Abraão para Isaac, e de Isaac ela vai ser passada para Jacó. E você vai ver que essa profecia vai cair nas 12 tribos depois. E tendo todos esses detalhes na mente, você vai poder ter discernimento de muitas coisas que Deus fala para nós nas cartas dos apóstolos. Porque tudo que eles falavam, quando você vê que fala de herança, de herdar as promessas de Deus, você vai ver que estão ligados com esses detalhes, né? Porque foi a partir das promessas que Deus faz a Abraão que os apóstolos vão enxergar as promessas que Cristo, né, vai dar para os seus discípulos, para os seus herdeiros. Então você tem que ter essas coisas em mente. Então a gente entendeu que a promessa foi passando de pai para filho e ela vai chegar aonde? Nas 12 tribos. Hoje eu não vou me estender às 12 tribos, mas a gente vai num outro vídeo compreender o que Deus quis mostrar para nós através das 12 tribos. Isso é extremamente edificante. No meu canal vocês vão ver alguns vídeos do irmão Luiz falando sobre esse assunto das 12 tribos. Eu pretendo explicar também, mas por um outro ângulo, para a gente não falar exatamente da mesma forma, né? Para trazer mais edificação de uma forma um pouco diferente. Porque se eu falar as mesmas coisas, não tem por que eu falar. Porque ele já falou essas coisas, então vocês podem ser edificados pelos vídeos dele e eu vou complementar algumas coisas, assim como às vezes ele vai falar coisas a mais do que eu falei. Então eu gostaria de ler para nós aqui um trecho de Gênesis, onde vai nos dar bastante reflexão e revelação das coisas que Deus quis apontar para os patriarcas, e essas promessas vão chegar até nós. Deus, em Gênesis 35, vai falar uma promessa a Jacó, né? E vamos atentar para essa promessa, porque ela vai nos trazer muita revelação sobre as coisas futuras. Isso está em Gênesis 35, verso 10. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Jacó não te chamarás, porém Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso.
sê fecundo e multiplica-te uma nação, e uma multidão de nações sairão de ti. Reis procederão de ti. E a terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Então, percebemos que Deus faz essa promessa a Jacó. E ele fala que a terra que deu para Abraão, a terra que deu para Isaque e a terra que vai ser dada para você, vai passar para a sua descendência depois de você. E você consegue perceber que Deus fala que de Jacó vai proceder uma nação e uma multidão de nações? Essa uma nação fala do povo de Israel. Mas essa multidão de nações, você está vendo que é uma multidão de gentios. Você tem que atentar por termo frutífero, que ali vai estar traduzido nessa tradução que eu li, como fecundo. Mas quando você olhar para o original, você vai ver que a palavra fecundo ali, ela é a mesma palavra utilizada para frutífero ou frutifica-te. Deus quis dar a revelação com essa palavra, frutifica-te. Isso a gente vai entender daqui um pouco, na continuação do vídeo. Mas você vai ver que essa palavra é de extrema importância, porque ela vai ser o quê? Um termo profético, que vai apontar muitas coisas para nós acerca do Messias e do seu povo. Mas o foco que você tem que ter em mente é que Deus fez essa promessa a Abraão, dessa herança, né? Mas como a gente viu no vídeo passado, Deus está falando de uma herança a Abraão, porém Abraão morreu e não herdou essas coisas. Porque o que Deus tinha em mente não era Abraão herdar segundo, né, essa carne, essas coisas terrenas, mas é sobre as coisas futuras. Porque Deus estava nos apontando para a ressurreição. Isso é que você tem que ter em mente. E quando você tiver isso em mente, as coisas vão ficar muito mais claras para você. Em muitos pontos depois, até no profeta Daniel, Deus vai nos revelar que na ressurreição vai haver uma transformação de corpos. E a herança que Deus quer dar para Abraão não é uma herança terrena, mas é uma herança eterna. E quando você olha para essa promessa que Deus fez para Jacó, perceba que os mesmos termos foram usados para Abraão. Isso está em Gênesis 17, que vai falar assim para nós. Gênesis 17, a partir do verso 2. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, serás contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações, e Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te tenho constituído. Far-te-ei frutífero extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis e povos procederão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das tuas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra, e depois das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e eu serei o teu Deus. Então você está percebendo que Deus fez a promessa de dar a terra para Abraão? Mas Abraão não herdou essas coisas. Porém, ele fala de quem? Da descendência. E você vê que a descendência dele está falando de quê? De uma multidão de nações. Então, implicitamente, Deus está falando que vai dar essa herança para quem? Para uma multidão de nações, porque a descendência de Abraão seria uma multidão de nações. Mas uma multidão de nações bendita, porque é dito que na descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam o quê? Abençoadas. Então, seriam nações benditas em Abraão, ou seja, no modelo da sua fé, porque Deus levantou Abraão e Abraão creu. E esse crer e essa fé de Abraão serviu como modelo de todos os seus filhos. Por isso, todos os seus filhos haveriam de crer da mesma forma e ser justificados da mesma forma com que ele foi. E assim, teriam parte na herança, porque a herança ela vai ser dada pela fé. Então, por que eu quis ler esse texto de Abraão, de Gênesis 17, e somar com o texto que a gente leu em Gênesis 35? Para você ver que Deus está fazendo a mesma promessa de Abraão, depois você vê que ela estava em Jacó, em Gênesis 35. E você vê que os termos da promessa são os mesmos. E o termo que eu quis enfatizar é o termo frutífero. E ele não falou para Jacó que ele ia ser frutífero também, que ele ia ser fecundo, é a mesma palavra. Isso tem relação para nós, por quê? Porque você vai ver que ela vai cair num dos filhos de José que vai levar esse nome sobre si. Porque a palavra frutífero é a palavra Efrata, fratá. E a palavra Efraim é a mesma raiz, né? Efrata, que vai ser Efratá, Efraim, que vai ser o que? Frutífero, frutificar. Tem toda essa relação com frutificação.
E quando você tem esse termo na mente, você vai ter muita revelação por parte de Deus para compreender as coisas que os apóstolos falavam. Então você tem que ter essa em mente, que Deus falou que para Abraão ele ia ser frutífero. Depois ele fala para Isaac que ele ia ser frutífero. E para Jacó que ele ia ser frutífero. E ele fala que ia dar o quê? A terra que ele prometeu a Abraão para sua descendência. E a descendência de Jacó, de Abraão e de Isaac deveriam ser o quê? Uma multidão de nações. Então você consegue perceber como não tem como Deus estar falando que Abraão herdaria naquele momento a terra? Porque primeiro, para ele herdar a terra, a sua descendência deveria se transformar numa multidão de nações. E num outro vídeo a gente vai ver como literalmente, na carne mesmo, a descendência de Abraão deveria se transformar numa multidão de nações. Porém, a herança que Deus vai dar vão ser para aqueles que vão crer. Para você compreender corretamente as coisas que eu vou falar, é necessário que você tenha conhecimento um pouco da história dos patriarcas, né? E de José. Neste ponto que eu vou falar, principalmente da história de José. Por quê? Porque José ele era filho de Israel. E José, ele quando vai para o Egito, se casa com a filha de um egípcio. E quando ele se casa com essa filha de um egípcio, você vai ver que ele vai ter 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, ou seja, você está vendo que está falando de gentios, porque eram filhos de uma egípcia. Isso tem revelação para nós que a gente vai ver mais para frente. E quando Jacó está para morrer, ele reúne seus filhos. E você vai ver que a bênção da primogenitura que deveria estar sobre Rubem, não cai sobre Rubens. Por quê? Porque Rubens, ele vai profanar a primogenitura como? Quando ele dorme com a concubina de seu pai. Então essa bênção da primogenitura vai cair sobre quem? Sobre José. E de José vai cair sobre Efraim. A bênção da primogenitura era de que nações procederiam, multidões de nações haveriam a partir dele. E você vai ver que essa promessa, essa primogenitura vai cair sobre Efraim. E por ele vai vir a bênção. E Jacó vai tomar os filhos de José, Efraim e Manassés, e vai adotar esses filhos e vai colocar como parte da herança. Por isso que você vai ver que nas 12 tribos vai estar o que? Efraim e Manassés, porque eles foram acrescentados. Tanto que você vai ver que o termo José já é um termo profético, quer dizer, Javé acrescentou. Então é isso que você está vendo. Você está vendo os filhos de José sendo acrescentados às 12 tribos. E isso é extremamente profético para nós, porque através dessa adoção que Jacó vai fazer, Deus está apontando para o futuro para nós. Por quê? Porque assim como Efraim e Manassés, que são gentios, estão sendo adotados para entrarem nas 12 tribos, que é o povo de Deus, vamos dizer assim, assim você está vendo uma figura dos gentios sendo adotados e acrescentados ao povo de Deus. E quando Paulo fala Efésios algumas coisas, ele tem esses termos em mente, sobre os gentios que não eram povo passarem a ser povo. E ele vai falar assim, Jacó vai falar assim para os filhos de José. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso que me apareceu em luz na terra de Canaã me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei em multidão de nações, e a tua descendência darei a esta terra em possessão perpétua. E agora, nesse momento, ele vai falar para José. Ele vai falar para José que os seus 2 filhos iam ser adotados, né? E você vê que o termo fecundo vai aparecer de novo aí. E quando ele vê esse termo fecundo e olha para os filhos de José e vê que um tinha o nome de Efraim, que quer dizer fecundo, frutífero, você vai ver que ele soma essas coisas e entende que a promessa se cumpriria em Efraim. E ele vai dizer o seguinte sobre Efraim: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubens e Simeão. Mas a tua descendência que gerás depois deles serás tua. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Então esses 2, Efraim e Manassés, passam a ser de Jacó. Mas os filhos que viriam de José depois seriam deles, seriam levados o nome deles. Mas esses 2 levariam o nome de Jacó. Ou seja, porque Jacó estava adotando eles como próprios filhos. Então a gente viu que essa bênção ela vai cair sobre Efraim. E a gente viu que Jacó vai adotar Efraim e Manassés. E quando ele adota Efraim e Manassés,
você está vendo que eles passam a ser parte dos filhos de Jacó, né? E na antiguidade, os filhos que eram nascidos de uma pessoa e os filhos adotados, eles tinham exatamente o mesmo direito, eram contados como filho, como descendência também. E você vai ver que ele adota esses dois, né? Mas a bênção da primogenitura, que era para ser para Rubens, agora cai aonde? Cai sobre os filhos de José. Mas só que aquele que vai se transformar numa multidão de nações vai ser quem? Vai ser Efraim. E você vai ver que José, ele leva os seus filhos, né, na ordem certa de primogênito. Manassés veio antes de Efraim. Porém, José vai colocar a bênção da primogenitura sobre quem? Sobre Efraim. Mesmo ele não sendo o primogênito. Ele vai cruzar os braços e vai colocar a bênção sobre eles. Então eu vou ler aqui 48 a partir do verso 16, você tendo em mente essas coisas que eu falei aqui agora, para você compreender melhor. E vai dizer assim: Jacó vai abençoar os dois filhos de José e vai dizer assim para nós: o anjo que me tem livrado de todo mal abençoe estes rapazes e seja neles chamados o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, porque Manassés é que era o primogênito. E disse José seu pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele, ou seja, de Manassés. Mas seu pai lhe recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo. Também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então você consegue perceber que agora aquela promessa que Deus fez a Abraão de que a descendência dele seria uma multidão de nações está caindo sobre Efraim? Efraim que vai ser essa multidão de nações. E justamente Deus usa o filho Efraim, onde está o nome, o termo frutifica-te. Porque toda vez que Deus estava dizendo para Abraão ser frutífero, para Isaac frutificar-se e para Jacó ser frutífero, agora ele vai mostrar que isso vai se cumprir aonde? Em Efraim, porque Efraim é que é chamado de frutífero. E o que você está vendo? Que a promessa dessas descendências, dessa multidão de nações é Efraim. Então, em outro vídeo nós vamos ver como de uma forma toda especial Deus, de forma literal mesmo, na carne, Deus vai fazer com que a descendência de Abraão se expanda, se torne como o pó da terra e encha o mundo todo. Isso está na escritura. Em outro vídeo a gente vai ver com mais detalhes isso. Então, nós conseguimos ver que esse termo Efraim é um termo profético que Deus está utilizando para quem? Para apontar a promessa que Deus tinha em mente da descendência de Abraão ser essa multidão de nações. E você vai ver, quando você olhar para as 12 tribos depois desse evento, você vai ver que Efraim e Manassés são o quê? A meia tribo de Efraim e a meia tribo de Manassés. Então, quando Jacó adota essas crianças, eles passam a ser filhos de Jacó. E eles têm parte agora nessa herança. E você vai ver que assim como eles foram contados como descendência de Jacó e foram acrescentados ao povo de Deus, as 12 tribos, isso é uma figura para mostrar a igreja sendo acrescentada a quem? A descendência de Jacó. E isso é tremendo para nós, por quê? Porque a gente começa a compreender o que Deus quis nos mostrar quando fala de Efraim. Então percebe que quando Paulo fala nas suas cartas de Romanos e de Gálatas, ele sempre fala sobre descendência de Abraão. Quando você olhar para Romanos 4, ele vai dizer o seguinte, Romanos 4 a partir do verso 16, vai dizer o seguinte: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Você percebe que essas muitas nações não é Efraim, como a gente viu? Então perceba como implicitamente, de uma forma toda especial, Paulo está mostrando que nós somos Efraim, porque se era por Efraim que viria essa multidão de nações, e Paulo diz que Abraão é pai de todo nós, porque é dito, por pai de numerosas nações te constituir, então perceba como não tem como você excluir.
Paulo está nos chamando de Efraim. Isso está nos mostrando que essa promessa de frutifica-te uma multidão de nações, você vai ver que esse multidão de nações, e algumas vezes no Antigo Testamento vai estar como literalmente assembleia de povos. Você vai ver que fala da gente. Então essa promessa que Deus tinha em mente, falando sobre Efraim, ela está caindo sobre nós. Nós agora estamos sendo chamados de Efraim, porque a descendência de Abraão se frutificou. Então você tem que atentar para essas coisas, porque Efraim vai ser muito importante na Escritura. Então muitas vezes quando você vê no Antigo Testamento que Deus fala de Efraim, ele está falando para nós, né, para os gentios. E isso tem toda a ligação com a nova aliança, quando vai falar casa de Israel. Porque você vai ver que lá em Gênesis Deus fala, Jacó fala que seja chamado sobre Efraim o meu nome. Qual é o nome de Jacó? Não é Israel? Então, ou seja, sobre Efraim vai ter que ser chamado o nome de Israel. E a gente viu que Efraim foi adotado por Jacó como um símbolo profético de Jacó adotando os gentios como fazendo parte de sua descendência. Por isso que é dito que Deus nos deu o espírito de adoção, porque assim como Jacó adotou Efraim e Manassés como seus filhos, assim Deus nos adota como seus filhos. Você vai ver que Deus vai adotar os gentios, aqueles que não eram chamados de povos, agora vão ser chamados de filhos de Deus através dessa adoção. Então você tem que ter essa profecia em mente. Se Jacó estava chamando Efraim para ser seu descendente, né, aquele que era gentil, você vê que Efraim era filho de uma egípcia, já apontando para os gentios. Ele vai ser adotado por Jacó para fazer parte do seu povo. Você tem que entender que isso é um símbolo profético. E quando Paulo começa a escrever suas cartas, você vai ver que ele tem esses termos em mente. Ele começa a aplicar isso para os gentios que estão entrando na aliança, na nova aliança, como sendo adotados por Deus. E a gente vai entender isso através das epístolas que Paulo vai escrever aos Efésios, aos Gálatas, aos Romanos. Então, vamos olhar para a epístola aos Romanos e você vai ver que Paulo tendo Oséias na mente, você deve olhar para Oséias. E lá em Oséias vai estar a chave para você entender por que a descendência de Abraão deveria se tornar uma multidão de nações. Isso falando literalmente. E ele vai falar assim em Romanos 9, a partir do verso 25, de como os gentios vão ser chamados. E você vai ver a adoção aqui. Fala assim: assim como também diz Oséias, verso 25, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada que não era minha amada. E no lugar que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Então o que você está vendo? Lembra como Paulo nos chamou de Efraim? Por que ele está usando o termo o povo que não era povo? Porque nós não éramos povos de Deus, mas Deus chama, né, e nos acrescenta ao seu povo. Então o que você está vendo? Você está vendo uma adoção desses que não eram considerados filhos, agora vão ser chamados de filhos de Deus. Como a gente viu na promessa feita a Efraim, que não eram filhos de Jacó, são chamados e acrescentados ao seu povo, às 12 tribos, para serem chamados de filhos de Jacó. Então literalmente essa promessa você vê ela em Jacó, mas a completude, a realidade dela você está vendo aonde? Agora em nós, sendo acrescentados ao povo de Deus. E você vai ver que o povo que Deus tem em mente não é aquele povo literal, segundo obras da lei, mas é o povo que viria segundo a promessa de Deus. Esses sim seriam chamados de filhos de Deus. Por que você acha que Deus usou José para ser pai de Efraim? Porque o termo José também é um termo profético, quer dizer, Javé acrescenta. E você vê que quem vai ser acrescentado é Efraim. Então, ou seja, você está vendo que Javé acrescenta Efraim, né, a descendência de Jacó como seu filho.